texto em si, mas sobre o pensamento dos dois, né, a diferença de pensamento, porque você escreve ou você reflete a partir da sua própria experiência, né? Então, ali, na verdade, quando a gente tem Crisóstomo e Santo Agostinho, os dois são cristãos, os dois têm essa busca, né, de seguimento a Jesus Cristo, porém, cada um com uma experiência muito diferente. Então, Agostinho, quando ele fala a questão da questão do espinho na carne, né, da questão da sexualidade tão forte, ele fala isso a partir também da experiência dele, né? Ele foi uma pessoa que se converteu a essa vida celibatária muito tarde. Então, acredito que por isso que ele tem esse tipo de reflexão. Ele tinha quantos anos? Me pode, velho? Tinha 30 e poucos anos já, não? Não era tão tarde assim. Oi? Venha, Benjamin. Como é que tá esses controles aqui, meu Deus do céu? Vocês estão comigo? Alguém desativou. Veja, às vezes é problemático. E assim, por exemplo, na história, a visão da própria biografia, a relação autor-obra, sempre passa, às vezes, por questões difíceis de interpretação. Os filósofos tendem a afastar discussões mais biográficas, porque entendem que o pensamento, e às vezes eles dão uma certa temporalidade que é bastante problemática. Os historiadores tendem a ver tanto aspectos biográficos, quanto também, às vezes, institucionais, políticos, mentais, do ponto de vista de como uma ideologia funcionava em um determinado momento, mas, às vezes, sobrepor demais um aspecto, digamos, pessoal, biográfico, às vezes torna complicado também a própria interpretação. Porque, obviamente, que há um registro feito por ele próprio, no caso do Santo Agostinho, sobre a sua vida, sobre a sua trajetória, sobre a sua experiência de conversão, seja quando ele escreve as confissões, seja nas cartas dele, etc. Mas também tem um outro aspecto geográfico, porque nós estamos falando de alguém que vivia em uma região no norte da África e o outro que estava bastante distante. E a própria experiência que eles têm dentro dessas comunidades, porque cada um vive em uma comunidade cristã diferente uma da outra, acabam, de alguma forma, também moldando a visão como eles têm da sua experiência, da sua relação de conversão, da sua maneira de viver o cristianismo como digamos, missão. Mas eu não queria tanto entrar nisso, porque, obviamente, isso nos vai levar para um outro caminho e vai dilatar demais o nosso escopo de discussão, ainda que seja extremamente interessante. O ponto de uma teoria política que isso resulta é que o Santo Agostinho é bastante pragmático em definir um poder que deve agir como um poder de coerção, a partir do momento em que o homem precisa, e é até interessante que, na visão dele, a verdadeira liberdade do homem está em quando ele se subordina. Porque só aí ele vai ter a necessária limitação dos seus excessos, só aí ele vai finalmente ser controlado no âmbito da sua libido, porque na visão do Agostinho a libido existe e é um problema, ela causa toda essa excitação dos sentidos que às vezes ela vai errar e torna a vida social impraticável. É a pensar o seguinte, calma, não está pensando de uma outra forma, não é isso que eu quis dizer. Eu quero... oh, meu Deus. Quando eu falo libido, né, naquela ideia inicial de dar livre vazão às suas vontades. Pense numa comunidade, uma sociedade, onde cada um faz o que é melhor para si. Existe uma possibilidade... É viável uma sociedade dessas? Não. E é curioso porque se a gente for pegar vários autores depois, chegar nos liberais do século XVIII, XIX, for pegar o Maquiavel falava isso, de uma forma muito prática, que é o seguinte, é impensável uma sociedade, ainda que a gente pense Maquiavel no oposto, não. É impensável uma sociedade onde cada um tira proveito para si de forma ilimitada.
As pessoas precisam aceitar, ceder essa sua volição egoística para que exista um bem comum, porque senão ninguém ganha. E é mais ou menos isso. O que nós temos aqui é a necessidade de um governo superior que faça as vezes de tutor, e aquela metáfora muito simples, vê os homens no nível de minoridade intelectual, racional, a ponto de que seja necessária a condução / coerção de um príncipe. Então, o papel do soberano é, de fato, agir como um tutor dessa sociedade, porque só assim é possível o estabelecimento da paz. E a paz, para o Santo Agostinho e para os pensadores que vêm dele, que herdam dele essa visão agostiniana do mundo, a paz é o fundamento da vida civil. Se não houver paz, é impensável uma vida civil. Tá? Então, o grande fundamento do Regere, né, e do régimen político do soberano é a consolidação da paz. O príncipe é bom, é útil enquanto ele consegue prover a paz. Porque só através da paz que os homens em sociedade conseguem, de fato, evoluir dentro da sua missão, né, de cidadania, mas também de salvação. E aqui começa uma ideia bastante difundida pelos autores cristãos, que é a salvação ela é coletiva. Os homens só encontram a salvação na vida em comunidade, em comunhão com seus irmãos iguais. Então, de alguma forma, isso é curioso, porque vem, claro, uma própria o impulso gregário do cristianismo desde o seu primeiro momento, mas também uma adaptação dessas filosofias que diziam que o homem é melhor quando ele vive em comunidade. Né? Então, aqui, a necessidade de se desapegar dessas pulsões da carne, mas uma antagonização muito curiosa entre o que é carne e o que é espírito, e como existe um domínio do espírito e um domínio da carne que tem que estar subordinado. Ou seja, o Santo Agostinho ele pensa sempre em hierarquias. Né? Então, por exemplo, no nosso governo interior, né? da nossa racionalidade, existe um domínio da carne e um domínio do espírito. Assim como ele vai falar também que existem mortes, dimensões, nós morremos de formas sucessivas até a perda da nossa essência. Então, essa própria divisão entre a morte da carne e a morte do espírito, ela é pautada justamente por essa relação de subordinação aos governos. Então, quando nós falamos nesse primeiro governo, que é o que nos interessa aqui, claro, o governo civil, isso tudo está de alguma forma interligado a uma série de instâncias de subordinação. Então, o homem se realiza na sua liberdade, se torna livre como sujeito, na medida em que ele obedece. E veja que fantástico, porque ele transforma o conceito de livre-arbítrio, porque o livre-arbítrio é dado da tradição grega que dizia, e esse é o pensamento dos gregos, né, que o João Crisóstomo se aproxima muito mais do que o próprio Agostinho. Aqui o autor comenta, inclusive, que parte dessa teoria ela é baseada no erro de tradução. E eu vejo a importância de ler bem as coisas. O Agostinho não sabia grego. Bom, os meus amigos teólogos comentavam que às vezes haviam discussões entre outros teólogos, por exemplo, o Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia, fez a versão vulgata da Bíblia para o latim. Ele não gostava do Agostinho e o chamava de inculto porque ele não sabia grego. Como assim? Você quer estudar a Bíblia e não sabe grego? E de fato, ele dependia de quê? Ele dependia de traduções que chegavam a ele no latim e normalmente às vezes traduções de segunda mão. Né? E alguma dessas traduções fez com que ele construísse toda uma teoria da liberdade, a liberdade como sujeição, a partir desse equívoco, se pode dizer. Mas sem entrar nessas discussões muito elevadas e eruditas, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: a ideia de liberdade humana, porque esse é um conceito muito importante para o direito. Pensar a liberdade. O que é a liberdade? O que é a liberdade individual? O que é a liberdade do homem dentro da sua vida em sociedade? E, naturalmente, a consequência disso. Como é que o direito pauta limites diferentes para o homem a partir dessa noção de liberdade? Porque toda essa firula teórica, filosófica aqui, é para dizer para vocês que as relações humanas e as leis que são criadas entre essas relações humanas são pensadas a partir dessas teorias.
Então, o fato de ter um príncipe que governe com mais força, que seja mais autoritário, ou um que governe com menos autoridade, que seja menos, talvez, exagerado, absoluto, se vocês quiserem, é porque as noções de liberdade mudam. Se a gente chega na nossa modernidade, depois da Revolução Francesa, que os reis são guilhotinados ou prestes a serem guilhotinados, é porque a teoria política muda radicalmente o conceito de liberdade que até então era atribuída. Agora o homem, de alguma forma, não vai depender mais dessa narrativa da origem adâmica da humanidade, mas o homem é livre pela sua essência. Então é uma espécie de tensão constante entre dizer o homem ele tende ao seu governo de si, ele tende à sua autarquia, ou ele precisa ser dominado por um agente exterior, por um príncipe, por um soberano, alguém, um tutor. Essa é a grande, na verdade, dualidade da teoria jurídica política desde essas épocas, de Roma até a semana passada. Tá? Essa é a grande questão. E ela inclusive, está plantada na teoria da soberania, está plantada na teoria constitucional, está plantada na toda a ideia de representatividade política. O que é a liberdade? Então, no fundo, digamos, esse antagonismo entre um lado o Agostinho e outro o João Crisóstomo, né, ele não é o único, mas são, na verdade, duas versões que lutam, por assim dizer, e há um triunfo, pelo menos por um bom tempo, de uma delas, que é a agostiniana. Tá? E aí vejam vocês, a própria ideia de livre-arbítrio muda. O livre-arbítrio agora é aquele livre-arbítrio, não é esse livre-arbítrio que a gente usa, né, no nosso dia a dia. É um termo que a gente usa no nosso dia a dia. Mas não é isso. O livre-arbítrio na tradição cristã, e eu diria filosófica até boa parte, até a kantiana, é aquele livre-arbítrio de nos submeter aos valores de justiça e verdade. Então não é o livre-arbítrio fazer o que eu quero, ser responsável por isso. É o livre-arbítrio, você só age em livre-arbítrio quando você está dentro da virtude e da ideia de bem, de justiça, etc. Aí você está agindo de forma livre. Tá? Então livre não é ir, sei lá, pra balada, beber e fazer o que quiser e votar, sei lá, no meio da rua. Não é isso. Então é muito interessante porque há uma visão de mundo que se estabelece, se fixa aqui. E é por isso que o Santo Agostinho é tão importante. E ele vai ser, digamos... É até engraçado porque o Dean, por exemplo, ele vai falar para você, que ele já não falou, agora não sei se ele vai falar, mas quando ele fala lá atrás em ciência política, eu até brinco com ele, porque os autores são apresentados assim, de fala de Santo Agostinho, lá no século IV, ninguém fez mais nada, e aí um dia vem o Tomás de Aquino no século XIII. Então passou 1000 anos, né? E toda filosofia política não fez nada. É uma simplificação horrenda e um desprestígio da Idade Média. Mas, para além disso, mostra a importância que esses dois autores, o primeiro aqui é o nosso Santo Agostinho, em criar essa teoria da soberania. Tanto que depois alguns vão chamar isso de agostinianismo político, a teoria pela qual se funda uma ideia de soberania, da potestade do príncipe e, de alguma forma, um direito divino do governo. Mas cuidado com esse termo, tá? Tem alguém com áudio ligado aqui. E eu não consigo ver porque eu não consigo achar a lista de vocês. Deixa eu só ler aqui. Na minha opinião, Crisóstomo, com o entendimento do império, usou a palavra do Agostinho para que o império... Eu não entendi isso, mas sem deixar perdesse o próprio, porque os sacerdotes pensam. Ariane, você pode comentar isso melhor para nós? Você está aqui. Eu vou dar áudio, eu vou dar voz para você. Você pode... Ariane? Ariane, perdão. Reiniciar áudio. Você está aqui? Sim. Oi. Tá escutando? Você fez um comentário. Você quer comentar um pouco mais disso pra gente? Então, na hora que eu estava lendo os textos, eu até entrei em discussão aqui com meu marido sobre essa mesma situação. Eu achei muito interessante. Porque no meu entendimento, ele pegou que os homens como eles têm o pecado, já vai ter que a justiça divina já vai julgar
esses pecadores dos pecados que são errados para a igreja, o cristianismo, né? Então, as pessoas pecaram, o cristianismo em si vai julgar eles. Agora, o império vai ser uma outra lei de fora, matou, não sei o quê, ou vai pagar imposto. É a parte do imperador que vai organizar isso. É o que eu entendi mais ou menos por cima, o meu ver até a metade aqui do texto que eu cheguei para criar a questão lá que o senhor passou. Mas eu achei que ele pegou meio que a ideia do Agostinho para o Império continuar no poder. Meio que misturou, ele reformulou aquela situação, melhorou. Ele quem? Desculpa, ele quem? O Crisóstomo. Crisóstomo, mas o Crisóstomo ele é um pouco anterior ao Agostinho. Que daí tem, deixa eu abrir o meu livro, que daí o Foucault ele observava como que eram os propósitos de Gregório, né? É que é tudo uma mistura de... Os autores são 77, muitos. 77, vamos ver o que você leu lá. Que daí... Você pode só me indicar? Aqui no comecinho, né? Foucault observava, a propósito de Gregório de Nissa, que o ascetismo cristão, como a filosofia antiga, coloca-se sob o signo do governo de si. Interessar-se por si era acender a luz da razão, vasculhar sua alma para reencontrar a efígie. Efígie é a imagem, né? Tem a moeda que tem efígie, que Deus imprimiu nela. Certamente é justificado, vendo a obrigação reiterada do dever conhecer-se, uma herança do preceito socrático. Lembra do Sócrates, né? Aquele que repetia o oráculo de Delfo, conhece-te a ti mesmo. Mesmo se aí se misturam influências bíblicas, mas importa que para o nosso assunto fazer sobressair uma diferença essencial. Além de sua dimensão mística, em Gregório e em seus sucessores, ele falando do Gregório de Nissa, a procura dentro de si da semelhança divina, votada a permanecer imperfeita até a morte, fez os cristãos tomarem consciência de que formavam no mundo uma comunidade de um tipo absolutamente novo. Não apenas o que é evidente por suas crenças e suas regras de vida, mas porque é fundada na soberania do livre-arbítrio. Só ela era capaz de governar-se a si mesma. Em que sentido você vê que isso é usado para que o império governe? Ali embaixo, deixa eu ver aqui, reconhecendo que a coerção imperial torna-se necessária pelos efeitos do pecado, era a condição da ordem da paz. Daí servindo como remédio do mal. Ah, tá. Assim, então, só continuar então. Assim, João Crisóstomo, né, que viveu aqui entre 354 e 407, as datas só para a gente se localizar, reconhecendo que a coerção imperial, tornada necessária pelos efeitos do pecado, era a condição da ordem da paz, o mal, violência e injustiça, servindo de remédio ao mal, a guerra de todos contra todos, acrescentava que a força era inútil em relação aos cristãos. Então ele está falando, enquanto todo o resto dos homens vivia dessa forma, os cristãos não. Os que vivem segundo a religião não têm necessidade de que os magistrados os corrijam. Por isso que a parte do cristianismo, tipo, a igreja iria julgar esses pecados, essa violência, injustiça, que é o que eu entendi. Posso estar totalmente confundindo. Você está confundindo duas coisas. A questão do estabelecimento da ordem da paz, o nosso João Crisóstomo está diferenciando dois tipos de cidadão. O cidadão que não é cristão, que vive fora, portanto, da racionalidade, dessa busca de si, que é propiciada pelo batismo, tá? E o cristão. Então ele está falando, enquanto todo o império precisa de magistrados e estruturas de coerção para poder manter as pessoas sob ordem, e aí de novo a ideia da paz, tá? Os cristãos não. É exatamente o que ele está falando, os cristãos não precisam. Entendeu? E por quê? Porque os cristãos, eles têm capacidade de se autogovernar. Eles vão obedecer às leis, eles vão pagar os impostos, eles vão ficar quietinhos. Ter, claro, condições para que eles vivam, mas eles vão se organizar. Eles são autofuncionais, digamos assim. Eles não precisam de ter uma autoridade que fique o tempo todo lá puxando.
Então, percebe? Entendi. Entendeu agora? Quem Entendi. vai dizer que precisa é o Agostinho, porque o Agostinho pensou o oposto aqui do nosso Crisóstomo. Ficou melhor agora? Ficou, professor. Tá? Então, porque na verdade aqui ele está falando, ele está comparando aqueles que estão fora do cristianismo, que precisam desses instrumentos de coerção do Estado, e os cristãos que não precisam. Do tipo, olha só, imperador, a gente está de boa, tranquilo, faz essas coisas, vivemos em paz, né? Temos essa inclinação à paz. E tudo isso por quê? Porque é o homem excelente que encontra a razão através da revelação do divino. Ele acredita que a revelação espiritual que é dada aos cristãos dão a eles uma condição especial de cidadania. Então, eles praticam a paz espontaneamente. Tá? Entendi. Por virtude, não por medo. Ou não pela própria... seja pelo medo do pecado, pelo medo da punição do pecado, e o Santo Agostinho vai inverter isso. Porque ele já tem como eu falei, a visão dele é menos otimista em relação ao homem e seu auto-império, né, o seu autogoverno. Tá bem? Tá bom, professor, obrigada. Tá? Alguém mais? Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, fez um eco engraçado. Pode. É que eu tô usando o alto-falante aqui. Ah, tá. Eu entendi o que fala da parte do controle da consciência e na última pergunta eu fiquei na última questão eu fiquei muito em dúvida, porque eu entendo que no final ele faz a separação entre da igreja e do império. Ele fala que agora, o Gregório fala que agora é só a igreja que importa e que não tem mais essa separação entre celeste e terreno. Deixa eu pegar o texto, eu acho que fica mais fácil. Porque na hora eu tinha lido o texto já, e aí quando eu fui ler de novo para responder as questões, eu fiquei muito em dúvida, eu não consegui entender o que fala ali na última questão sobre a teoria da soberania. Que torna dependente o controle pastoral do clero. Eu entendo o poder político e porque ele mudou. Tá. Porque por conta da coerção, por conta da história, tudo. Mas eu não entendi o que está pedindo naquela questão. De que maneira isso muda? Qual é o tipo de governo que faz essa mudança? Primeira coisa, você viu uma questão importante, que é quando que o nosso Gregório Grande ou Gregório Magno vive? Você chegou a olhar isso? Eu não vi. Porque eu vi que ele fala ali da parte da história. Da história dele, né? Que fala que daí ele virou Vai lá na rico, página essas coisas 91. todas. Vai lá na página 91. Oriundo de uma tá família senatorial, Gregório, que viveu entre 540 a 604. Então, veja a distância. Quando é que viveram lá o nosso Agostinho e o nosso Crisóstomo? 400, séculos 3. Ele viveu no 400, ele morreu em 400, né? Então, ele viveu no século IV, basicamente. Tá? Então, enquanto eles estão falando do século IV, o nosso Gregório está onde? Lá na frente. Que século é isso? Isso é século VI. Então, são 2 séculos de diferença. Tá? Então, obviamente que as coisas mudaram bastante. Isso é importante ter. Porque a gente tende a ler esses autores e todas essas coisas como se elas estivessem acontecendo assim, ó, vizinhas umas das outras. Ele não está falando de eventos que aconteceram em 10 anos. Ele está fazendo um deslocamento grande. Então, isso tudo claro para falar que, olha, depois que o Agostinho e os demais padres da patrística lá disputaram, e o Agostinho meio que ganhou, né? Porque ele, de fato, definiu uma visão, pelo menos da teoria política, né? Sem entrar no campo teológico, mas ele definiu uma visão do exercício político, sobretudo para o Ocidente. Que a gente está entre o Ocidente e o Oriente. A gente vai deixar o Oriente agora. O Oriente já não vai nos interessar. A gente vai voltar para a Europa. Porque essas coisas estão acontecendo onde? Em Bizâncio, né? Em Bizâncio, norte da África, Roma. Esse é o nosso triângulo. E olhem lá, voltem para o meu mapa lá depois.
né? Bizâncio está onde? Bizâncio está na atual Istambul, né? Cartago está onde é a Tunísia, norte da África, e algumas coisas, o nosso Gregório está em Roma. Então, esse triângulo aqui vai deixar o norte da África, vai deixar o Oriente e vai ficar só agora no continente, na Europa Ocidental. Porque aqui os nossos protagonistas estão pensando coisas. E, obviamente, que isso muda também. Aquilo que eu comentava antes, na diferença entre o pensamento do Crisóstomo e o do Agostinho. Estamos falando de sociedades muito diferentes. Ainda que tudo isso é chamado de Império Romano, não é a mesma coisa. Tá? Isso, de alguma forma, se influencia nas teorias políticas que eles propõem. O Gregório, ele vive numa Roma abandonada, não há mais um imperador, o imperador desapareceu, o Império Romano do Ocidente foi destituído, tinha lá um imperador lá em Bizâncio, eles trocavam umas cartas de vez em quando ele mandava uns exércitos para tentar reconquistar a Itália, que ele tinha perdido, e outros territórios da Europa Ocidental, mas a Europa, nessa altura aqui em que escreve o Gregório, eu vou falar disso amanhã, mas tá? É outra. Não tem mais Império Romano. O que isso quer dizer? Quer dizer que a única autoridade mais ou menos organizada numa Itália que foi saqueada diversas vezes por vários grupos germânicos bárbaros, a única autoridade mais ou menos organizada é quem? Igreja. É a igreja. Então é óbvio que nessa perspectiva é muito mais simples pensar dessa forma. Tá bem? Entende onde eu quero chegar? Entendi. Só para eu fechar o pensamento. Então, ele não esquece essa história de coerção civil que o Constantino, meu Deus do céu, que o Agostinho traz. Exato. Tipo, ele entende isso, mas a impressão que dá é que ele substitui isso, que ele junta as coisas como se agora não fosse mais só por disciplina, mas que como se tivesse um objetivo, que depois ele fala ali de alcançar a mais alta virtude. É nisso que eu fiquei em dúvida. Ele está falando de um tipo de governo ou ele está falando de uma ideia de aonde a gente deve chegar, de um objetivo? As duas Porque coisas. ele fala... As duas coisas. Uma coisa nunca é desligada da outra. O governo, em sociedade, existe com uma finalidade. Finalidade é o quê? Sempre vai ser a salvação. A dúvida vai ser como é que se chega à salvação. Tá? Tá. A gente Só para ficar mais objetivo, você pode só tentar me explicar, se você puder, o que você pede na última questão do seu trabalho? Eu posso retomar isso amanhã, porque isso vai ser uma discussão mais longa. Claro. E aí eu queria continuar o texto. Até porque a gente vai trazer coisas demais. O propósito era trabalhar essa primeira parte hoje e aí a gente continua amanhã. Pode ser assim? Beleza. Tá bom. Respondendo ao Juan, não, veja, isso, os cristãos para Santo Agostinho seriam uma espécie de cidadão modelo na moralidade de cidadania, diferente dos não cristãos. Tudo isso que a gente estava falando, Juan, era do João Crisóstomo. Aí você vai lá no texto e você vai achar isso. Lá nas páginas... Onde é que nós estávamos? Isso, lá da página 74 em diante, até mais ou menos a página 79, ele vai falar isso. Tá? Não, o Santo Agostinho não vai tanto trabalhar na divisão entre os dois, mas a questão do cidadão modelo aqui, isso que nós acabamos de comentar antes da pergunta da Carolina, era referente ao Crisóstomo. Tá bem? Meus caros, eu acho que funcionou bem, né? Bom, eu vou supor que sim, pelo silêncio, a gente infere que é tudo maravilhoso. Mas eu acho que funcionou bem, assim, o nosso sistema. Se vocês tiverem sugestões, coisas que a gente pode fazer para tornar mais interativo, por favor me deem, né? Porque de fato a gente tem que experimentar, a gente tem limitações que não tem como superar, não é como o contato físico, não vou ter essa ilusão, mas eu acho que como um todo assim foi bem produtivo. E de até um lado positivo é que a gente quebra um pouco a informalidade, sabe? O lado negativo é que eu não sei o que vocês estão fazendo aí. Então, vocês estão só com essa tela ligada e for na geladeira fazer o 20º misto quente,
aí vai realmente na consciência de cada um, tá? Em relação a questões mais gerais, a faculdade vai normalizar essa questão agora. Eu tenho pedido que instruam os alunos, inclusive quanto à obrigatoriedade de participar dessas reuniões, tá? Que não é uma coisa facultativa, isso é uma situação que obviamente transcende a faculdade, todas as instituições de ensino estão passando por isso, então nós precisamos de fato procurar uma forma de não perder o semestre, porque senão o tempo vai passar e nós sabemos que isso não vai ser rápido, tá bem? Então, é importante que vocês estejam aqui. Eu estou bastante feliz, na verdade, porque a maioria de vocês está. A gente está com mais ou menos o número de alunos que a gente tem em sala. A outra coisa eu criei um grupo, né? Eu pedi para a Eliane criar o grupo do WhatsApp, porque é mais dinâmico, só que tem limitações, porque aquela coisa, você manda um texto, igual deve ter acontecido, e aí tem 400 outras coisas que vêm depois, que não são texto, tipo, olha o que eu comi, olha o meme, olha não sei o quê, né? E agora o pessoal está com tempo livre, meu Deus do céu, esse negócio está bombando de bobagem. Mas também o grupo de e-mail, vocês vão ver que é uma ideia boa, porque quando vocês estiverem lá no 5º ano, vocês vão poder recuperar coisas. E no grupo do WhatsApp não funciona. Isso vocês já vão perceber isso na hora da prova. Porque a matéria da prova, quem tem aquele xerox do caderno, não sei de quem, que um dia alguém postou aqui no grupo. Quem pode mandar de novo? Pode mandar de novo? Pode mandar de novo. No grupo de e-mail, vocês têm isso lá. Vocês conseguem arquivar isso de forma cronológica. Vocês criam, agrupam e-mail por título, etc. É mais funcional. Tá? No entanto, para questões imediatas, o grupo do WhatsApp funciona melhor. Então, assim, eu criei um grupo com os 2 representantes de turma, ela e o representante da manhã, e se for o caso, na situação extrema, eu vou entrar nesse grupo de vocês também, tá? Então, agora, o que eu pediria a vocês? Como eu sei que nem todos têm acesso ao AVA, se cadastrem naquela plataforma que eu criei, o Classroom, que é uma plataforma do Google, que inclusive muitos professores usam. Eu resisti um pouco, mas eu devo dizer que ela parece bem legal, porque ela é simples, ela funciona. Claro que hoje, por exemplo, ontem, eu não consegui colocar o plano de aula da aula 6. E aí eu até mandei para ela pedir para rebater. Por alguma razão, o Google não está deixando eu colocar aquilo lá. Mas eu vou resolver isso. Eu vou resolver isso. Então, assim, também, alternativamente, quem não tiver ainda com acesso ao AVA regulado, até hoje, essa vergonha, eu peço que vocês lá, aliás, deixa eu ver que eu consigo entrar aqui. Acho que eu consigo compartilhar a tela com vocês e mostrar. Mas, tinha ter feito isso antes, né? Eu sei que são 10 horas, mas ninguém vai ter que pegar o ônibus, então vocês vão me aguentar um pouquinho, espera só um pouquinho. Onde estará? Onde estará? Eu tenho 400 abas abertas no meu computador. Essa. O Senhor. Não, acho que é aqui mesmo. Classroom. Adoro esses momentos domésticos. Classroom. Ok. E agora compartilhar a pantalla. Não. Ok. É isso? Todos me veem? Sim? Aqui. Então, esta é a tela, senhores. Vocês já entraram, tenho certeza, né? E, então, vejam. Vocês têm, ao lado disso, vocês têm a parte de mural, que eu ainda não organizei, mas eu quero pôr algumas outras coisas. Entrem sempre na atividades, porque na atividades eu acho que ficou mais didático. Aí tem que a parte inicial do plano de ensino, né? A parte de avaliações, que eu vou postar, sempre para ficar mais visível. Bibliografia obrigatória, coisas que eu já passei para vocês. E aqui eu vou dividir por temas. Roma Antiga, depois vai entrar a Idade Média, História Moderna e assim por diante. E bibliografia de suporte, que aí essa sim. Então tem coisa em francês, tem coisa em italiano, tem coisa em inglês, tem coisa em português quando eu encontro. Eu acho que foi a Carolina que uma vez me pediu algum livro sobre Roma. E esses dias eu achei. Tem aqui um livro inteiro de história do direito romano, mas está em inglês.
e tem um que é uma coletânea, são 2 volumes de história de Roma, tá? É acesso aberto, é publicado, se não me engano, pela Universidade de Coimbra, se não me falha a memória, e é um material novo, bem feito e tá bem legal. Também tem a parte de agenda, onde eu estou colocando lá cada aula que a gente tem, o tempo, inclusive com esse link aqui de acesso da página. E a parte de pessoas, que são as pessoas que já se cadastraram. Todas as partes que estão convidados não fizeram cadastro, eu contei hoje. Nós temos 23 cadastrados e 25 não cadastrados. Isso inclui a turma da manhã. Então tem muita gente que não olhou. Eu não sei se esses e-mails estão corretos. Eu os colhi da lista de e-mails do AVA, que é o único acesso a vocês que eu tenho. Quem por acaso não estiver no AVA, mande um e-mail para nossa colega Ariane e ela vai me passar e eu vou mandar o convite para vocês. Eu até incluí aqui como professor para que ela pudesse fazer. Mas entrem em contato comigo, me peçam. Eu quero que vocês estejam aqui. Porque com Tem alguns que eu já coloquei, professor. Ah, que ótimo. Que estava fora, mas outros eu vi que quem tem Hotmail não entra. Tá, aí é o seguinte, vocês têm que ter Gmail, mas aí vocês vão fazer um cadastro na conta do Gmail. O Gmail, o Google domina as nossas vidas, infelizmente, mas aí você consegue cadastrar o seu próprio e-mail do Hotmail ou outra conta e ele rebate as coisas direto. Então você não precisa entrar no e-mail do Gmail. Você só tem que fazer uma conta. Mas coloca lá para receber notificação no Hotmail, tá? Então eu peço que vocês entrem. E por último, eu criei uma parte de atividades, e tá vendo? Tem aqui avaliação 2. Então vocês vão ter a nota aqui também, tá? Se vocês voltarem lá para atividades, essa avaliação aqui, ela tem as instruções, e vocês podem fazer o depósito do trabalho aqui. Então quem tiver problema com AVA, eu pediria a gentileza de fazer a entrega do trabalho aqui, tá? Vocês vão ter um campo, olha só, tá aqui as pessoas que receberam a notificação, vocês podem fazer o depósito do PDF ou em Word, não sei agora, e aí eu consigo acessar, colher e corrigir. Tudo bem? Professor, tudo bem, professor, sim. Aquela atividade tem 2 datas, uma dia 27 de entrega e dia 28. Qual seria realmente o último dia de entrega? Tem 2 datas? Onde estão as 2 datas? Volta lá um pouquinho. Tá, deixa eu só me achar. Não, calma. O título está entrega dia 27, depois na atividade em si está escrito. Dia 28, é um erro. Eu vou corrigir, obrigado. Não, é dia 27, sexta-feira. Ah, tá. Eu vou corrigir, obrigado, viu? Eu não tinha me dado conta. Estranho isso. Dia 27, sexta-feira, né? Enfim, exatamente, é isso mesmo, é dia 27. Tá bem? Bom, pessoal, eu agradeço imensamente a participação de vocês e continuamos amanhã com o mesmo mecanismo. Lembrando que a gente vai ter essa pausa aqui, 40 minutos, ele nos fecha e depois a gente volta. Não se despecem, não sumam, não tenham medo, voltem para mim. Tudo bem? Tudo bem, professor. É bom que eu possa ver a família de vocês, os filhos abraçando, a filha, mãe, eu tô com fome, vem me dar comida, etc. É muito tocante isso. Amanhã, gente, sempre horário de aula, tá? Eu tô tentando manter o horário de aula, porque aí se os outros professores, e eles vão ser obrigados a fazer isso,